E a gente começa falando sobre a CPI do MST. Nesta terça-feira foi feito um balanço da visita de membros do colegiado à região do Pontal do Paranapanema, que é uma área de conflitos rurais em São Paulo. A Yasmin Costa tem detalhes e informações ao vivo para a gente. Yasmin, boa noite para você. O que aponta o relatório da comissão? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. E esse relatório foi feito pelo deputado Ricardo Salles. Vale lembrar, não é o relatório final da CPI do MST, é somente o relatório dessa primeira diligência feita em São Paulo, nessas terras que há um grande conflito entre pessoas que invadem o território de propriedades privadas, e muitas desses conflitos acabam que resultam, inclusive, em judicialização. E aí, os membros da CPI do MST aqui dentro do Congresso Nacional foram visitar essa região, o Portal do Paranapanema, como você disse, e o deputado Ricardo Salles apresentou um balanço de tudo que eles viram lá. Nesse relatório, que tem ali cerca de 4 páginas, o deputado Ricardo Salles fala o seguinte, que durante a visita foi observada uma condição degradante dos invasores em termos de direitos humanos e possivelmente muito pior do que aquelas que são encontradas e são associadas ao trabalho análogo à escravidão. Eles também encontraram uma espécie de santuário comunista com muitas imagens de líderes comunistas e também encontraram barracos que estavam ocupando essas propriedades privadas, só que esses barracos eles estavam ali na avaliação dos parlamentares que trouxeram esse relatório, essas propriedades estavam ali somente para ocupar, porque muitas pessoas efetivamente não moravam ali, passavam somente o final de semana, era uma forma só de mostrar que eles estavam naquela região. Inclusive, o deputado Ricardo Salles, que fez a leitura desse relatório durante a sessão de hoje da CPI, e a gente separou um trechinho dessa leitura que ele fez hoje. Vamos ouvir, Lívia, o que ele disse. Foi observada condições degradantes dos invasores em termos de direitos humanos, possivelmente em condições muito piores do que aquelas que são encontradas em trabalhadores alegadamente em situação análoga à escravidão na agricultura. Em outras invasões, a grande quantidade de barracos desocupados, em todas as invasões, perdão, a grande quantidade de barracos desocupados, dando a impressão de que estão dispostos apenas como marcos. A desculpa dada era que os invasores dos barracos encontrados vazios estavam trabalhando na roça. Claro, esse relatório causou muita polêmica, principalmente por parte da base do governo, que alega o seguinte, que o relator já tem um relatório pronto, aquele relatório final da CPI do MST, na avaliação da base do governo, já está pronto, que busca criminalizar efetivamente esse movimento. Inclusive, alguns parlamentares da base do governo, do PT, do PSOL e do PCdoB, falaram que vão apresentar um relatório paralelo e também vão apresentar um relatório paralelo com relação a essas primeiras diligências. Eles devem protocolar, conceder uma entrevista coletiva há pouco aqui no Congresso Nacional, dizendo que vão protocolar um relatório paralelo, porque eles afirmam que durante essas diligências em São Paulo, os parlamentares cometeram alguns abusos de autoridade, inclusive intimidando essas pessoas dos movimentos que estão ocupando essas fazendas e também invadindo propriedades, porque essas ocupações têm ali os barracos e, na avaliação dos parlamentares da base, a oposição, os parlamentares de oposição foram lá e invadiram área privada, casas, e isso pode configurar abuso de autoridade na avaliação deles. Durante essa sessão de hoje aqui, Lívia, que durou cerca de 4 horas e meia, foram passados vídeos de diligências que foram feitas lá dentro da sede da delegacia da Polícia Civil no interior de São Paulo, onde eles estavam, Pontal do Paranapanema. E justamente 5 vídeos foram apresentados, 5 vídeos de pessoas que são produtores rurais e que alegam que perderam as suas propriedades através dessas invasões feitas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pelo FNL também, e eles alegam
inclusive, que foram extorquidos por muitos desses movimentos, porque eles são retirados das suas propriedades e para tentar conseguir retirar qualquer coisa que está lá dentro da propriedade, seja a produção, milho, soja, seja gado, tudo isso eles precisam pagar uma espécie de, vamos dizer, entre aspas, de propina para essas pessoas para garantir a retirada desses itens. Inclusive, um desses depoimentos que foi apresentado na comissão de um produtor rural que teve a sua fazenda invadida é do João Nicolau. A fazenda dele, ele disse que perdeu cerca de 20 cabeças de gado porque não pagou o dinheiro que eles pediram e não conseguiu vacinar esse gado. A gente também tem essa fala desse produtor rural, João Nicolau. Fui impedido de fazer medicação nos meus animais, perdi mais de 20 bois de carrapato porque eu chegava, eu tenho filmado, eu chegando na porteira da fazenda sem pedido de entrar. Você não pode entrar aqui se você não falar com a coordenadoria. Mas falar com a coordenadoria do que eu sou proprietário. Meus animais estão... Eu preciso cuidar, preciso fazer os tratos sanitários. Não pode entrar. Como disse, perdi mais de 20 animais com isso. A gente tem audiências da comissão da CPI do MST e amanhã eles vão votar requerimentos. Um desses requerimentos que deve ser analisado e votado amanhã é justamente um apresentado pela deputada Caroline de Toni, que pede todas as informações de todas as CPIs que tratam desse mesmo assunto de MST aqui dentro do Congresso Nacional para ajudar na condução da CPI que está ocorrendo no momento. Mas é claro, Lívia, um assunto polêmico, um assunto que causa um grande desgaste ali dentro da comissão e alguns parlamentares avaliam, inclusive, que essa comissão efetivamente pode ser a que vai trazer resultados mais concretos em termos de investigação. Eu volto com você. Levando-se em consideração como foi a reunião de hoje da CPMI dos atos de 8 de janeiro, faz todo o sentido o que você está falando, mas esse assunto a gente fala sobre ele já já. Yasmin, obrigada, viu, pelas informações, um bom trabalho para você. Momento de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Fernando Capês conosco nesta terça-feira. Capês, bem-vindo. Uma ótima noite a você. Tivemos então, como a Yasmin trouxe informações para a gente, a apresentação desse relatório, dessa visita feita ao Pontal do Paranapanema, aqui em São Paulo. E entre as conclusões que o relator e outros parlamentares chegaram nessa visita, temos dois aspectos. Do lado de invasores, foi constatada a degradação desse pessoal em termos de direitos humanos, e do lado dos proprietários rurais, há denúncias, reclamações de ameaças e extorsões por parte desses manifestantes. E os governistas que fazem parte dessa CPI seguem dizendo que o relatório da comissão está pronto e vai apontar inevitavelmente para uma criminalização do movimento dos trabalhadores sem terra. Queria suas ponderações a respeito dos trabalhos nessa comissão. Boa noite, Lívia. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite aos amigos e amigas da Jovem Pan. Veja bem, a CPI, o objetivo, a finalidade da CPI é produzir provas para que o Ministério Público ofereça ação penal contra suspeitos ou indiciados da prática de crimes. E é importante que esta CPI, ao que parece, começou a tomar um rumo de seriedade. Primeira sessão, uma sessão de muitas agressões recíprocas, e é importante que os membros da CPI que estejam interessados em apurar fatos não entrem em provocações ou em discussões. Contra fatos não há argumentos. Então, ela precisa produzir fatos. Em primeiro lugar, é preciso que se saiba: existem ainda terras improdutivas no país que devam ser submetidas à reforma agrária? Quais são essas terras e onde elas se encontram? Primeiro ponto que a CPI deve apontar. Segundo, as terras que foram invadidas até agora eram terras produtivas ou não? Ouvir as vítimas, arrolar os prejuízos sofridos por estas vítimas. E, em seguida, partir para os responsáveis. Quem financia o MST, ir atrás do dinheiro, seguir o dinheiro e identificar aqueles que estão por trás desse movimento e as vítimas feitas por esse próprio movimento, reduzidas à condição análoga de escravos ou pressionadas para aderir ao movimento que não querem. Esses são os fatos que devem ser reunidos pela CPI para encaminhamento ao Ministério Público. Inclusive, a CPI deve buscar
apoio nos organismos policiais para fazer as investigações.